Olá, quarto ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, espero encontrá-los todos bem, né? Segunda aula de hoje, né? Já tivemos matemática e estão preparados para mais uma aula de ciências, a primeira do semestre, né? Primeiríssima aula de ciências, onde nós vamos falar sobre a biosfera, os seres vivos e suas relações. Então, procura um lugarzinho, um cantinho sossegado, um cantinho longe das pessoas, né? Mamãe ajuda aí, papai ajuda. Reserve para o seu filho um lugar acolhedor, um lugar com ventilação, né? Um lugar bom que ele consiga se posicionar, ele assistir uma aula, né? Sentadinho ali, organizado, né? A aula à distância já não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando não se tem um lugar acolhedor, com paz, né? Com muito barulho, a criança já fica, né? Já é outro aprendizado. Então, colabora aí, encontra aí um lugarzinho bem legal para o seu filhinho ou sua filhinha estudar um pouquinho e absorver aí todas as informações que essa aula merece, tá bom? Então, vamos lá. Livro de ciências na mão, eu estou aqui com o meu, você pega o seu livro de ciências, nós vamos abrir o livro na página 103. Enquanto você abre o seu livro, eu vou preparando aqui o slide, né? Que aí já fica tudo muito bem. Certo? Deixa eu abrir a tela aqui. Jesus, como isso é demorado, meu Deus. Vamos lá que a aula está passando. A biosfera, os seres vivos e suas relações. Muito bem, vamos ver o que nos conta aqui o nosso livro. A biosfera, os seres vivos e suas relações. O nosso planeta recebe luz e calor em quantidade adequada para se ter uma temperatura estável. Então, ele recebe a luz e o calor suficientes para a gente manter um equilíbrio, né, na temperatura, nem calor demais, nem frio demais, que permite a existência de água nos estados líquido, sólido e gasoso. Vocês sabem que não são todos os planetas que conseguem isso, né, gente? Tem planeta que está muito próximo do Sol, ele é quente demais, e um ser vivo, ele não sobreviveria nesses locais, né? Nesses planetas que estão muito próximos ao Sol. E também muito distante, também não consegue, porque congela. Não tem a menor condição de um ser vivo conseguir viver num planeta assim. Além disso, diversos recursos disponíveis à Terra encontram-se distribuídos por sua superfície. Esses fatores permitiram à Terra possuir condições para manter uma grande diversidade de vida nos diferentes locais do planeta. Então, para que vocês percebam, nós temos um planeta muito diversificado, né? Tem animais e espécies de plantas que são característicos de cada lugar. Por exemplo, não são os mesmos lá na África. Tem os leões, os elefantes. Aqui no Brasil já não é. Aqui no Brasil é a onça, né? Já são outros animais que predominam. Então, cada parte do nosso planeta, ele tem a sua natureza, que é chamada de biosfera, né? O que é biosfera? Aqui no livro diz, ó, o que é biosfera? É o conjunto de ecossistemas do planeta. Ele compreende todos os seres vivos do planeta e os ambientes que eles relacionam, os ambientes em que esses seres vivos eles vivem, seja em grandes altitudes, ou nas profundezas dos oceanos, nos locais mais quentes ou nos mais frios.
Então, biosfera é isso. Quando eu falar o que é biosfera, é esse conjunto de ecossistemas do nosso planeta, certo? Quando eu perguntar para vocês em algum lugar, né? Vai que eu pergunto isso na prova. Sei não. Boa pergunta, né? A prova? Talvez. Viu? Biosfera é o quê? Tia, biosfera é o conjunto de ecossistemas do planeta. Ele compreende todos os seres vivos do planeta e os ambientes que eles se relacionam. Olha aí. Viu? Mais fácil? Pois é, pensar nessa pergunta. Não sei, vou pensar aqui. Os seres vivos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e originar descendentes férteis pertencem a uma mesma espécie. Então, o que é espécie? São os seres vivos semelhantes, parecidos. Cachorro com cachorro, leão com leão, leopardo com leopardo. Que quando eles se cruzam, eles se unem, eles conseguem formar um novo ser. Um cachorrinho, um leão com a leãozinho, né? Então, são férteis por quê? Quando fala de férteis, o que é férteis? Que ele consegue reproduzir. É uma espécie, são seres vivos semelhantes, férteis, que conseguem originar outro serzinho da mesma espécie. Quando observamos o ser vivo, individual ou isoladamente, dizemos que se trata de um indivíduo. Tá vendo? Espécies são muitos. Uma espécie de leões. Oh, meu Deus, quase que não saiu. Vai lá. A espécie de leões. São vários leões, é uma espécie. Estou falando de todos os leões. É uma espécie. Agora, quando eu falo só de um determinado leão, um só, aquele leão, é o indivíduo. Certo? Entenderam a diferença entre espécie e indivíduo? Por exemplo, se eu falar de elefantes, os elefantes, a espécie elefante, são todos, eu estou falando de todos os elefantes. Se eu falar daquele elefante que está preso lá no zoológico e tal, é um indivíduo, é o elefante, certo? Então, espécie, muitos, indivíduo, aquele único, certo? Olha aí a diferença. Nas florestas tropicais, por exemplo, a população é formada pelo conjunto de organismos de uma mesma espécie. Mas aí já estamos na página 104. Para sobreviver, as espécies precisam se relacionar entre si e com o ambiente. Então, a espécie de elefante, ela convive com a espécie de macaco. A espécie de macaco convive com a espécie de leão. Então, são várias espécies convivendo juntos. As comunidades são formadas pelo conjunto de todas as populações que vivem em determinado ambiente. Então, quando se fala em população, se fala, são as espécies do macaco, a espécie do leão, a espécie do elefante convivendo junto. É a comunidade. Meio biótico. O que seria um meio biótico? Diz respeito ao conjunto de todos os seres vivos que compõem aquele ambiente. É o meio biótico. Então, por exemplo, o meio biótico aqui no Brasil é um, e o meio biótico lá na África é outro, porque lá tem outras espécies, né? O conjunto dos elementos não vivos forma o meio abiótico. Quando eu falo de biótico, o meio biótico é o meio com seres vivos. O meio abiótico é os seres não vivos. Por exemplo, o que, tia? As rochas, a água, a temperatura, o ar, as montanhas. Então, se eu pedir assim, dê um exemplo de meio biótico, aí você vai desenhar, uma onça, plantas, o leão. Se eu falar assim, então desenha para mim um exemplo de meio abiótico. É a rocha, a água, né? Algumas coisas assim.
Os seres vivos são classificados de acordo com as suas características. Veja a seguir como estão separados os principais grupos, né? Então, os principais grupos, por exemplo, as plantas. As plantas. As plantas são seres autótrofos, ou seja, são capazes de se produzir, são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse grupo estão incluídos desde os minúsculos musgos até as mais altas árvores. Então, né, esse é o grupo das plantas. Tem o grupo dos animais. Diferentemente das plantas, os animais não produzem o seu próprio alimento. Os peixes, os répteis, os mamíferos, as aves, os insetos, eles fazem parte desse grupo. É claro que no grupo dos animais, eles também se classificam, se reclassificam. Mas tem o grupo das plantas, né, dos animais, assim como tem o grupo dos fungos. Olha aí como que são as características dos fungos. E se eu perguntar para vocês quais são as características, é bom que esteja claro essa diferença. Características do mesmo grupo. Características são as coisas iguais que acontecem para aquele determinado grupo. Os fungos. Os fungos, eles são classificados separadamente de animais e de plantas. Fungo nem entra nas plantas e nem entra nos animais. Não é a mesma classificação. Porque eles existem desde micro-organismos, como as leveduras de fermento, usadas na fabricação de pães e bolos, até os cogumelos, encontrados geralmente em casca de árvores. Pois é, aqueles cogumelos, eles são, a classificação deles são fungos, eles são classificados como fungos, tá? Nós temos, então, as bactérias. O grupo de bactérias é formado por micro-organismos incapazes de serem vistos a olho nu. Então, as bactérias a gente não consegue olhar e ali uma bactéria. Não tem isso, tá? Bactéria, você tem que olhar, né, no aparelhozinho, microscópio, ou além de microscópio, né? Ele só pode ser encontrado assim. Podem ser encontrados isolados ou em colônias, eles adaptam-se aos diversos ambientes, então tem bactérias nos mares, nos rios, no solo, no ar e até no interior dos seres vivos, dentro de nós tem bactérias. E às vezes as bactérias são boas e às vezes as bactérias são ruins. Também tem bactérias boas, né? Não é de todo mal, não. Enfim, né? Então, nós temos as algas. Olha aí, as algas. Assim como as plantas, as algas são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Mas algas é algas e plantas é plantas, tá? A classificação é diferente. Apesar de ter esse em comum, né? Tem algumas coisas em comuns, mas são diferentes. Elas vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce. As algas possuem de representantes microscópicos e até algas gigantes, como as kelps, que formam verdadeiros bosques e submarinos, tá? Então, quando você falar em algas, algas não é classificada como planta, algas é algas. Nós temos os vírus. Os vírus são seres microscópicos também. Você não enxerga ele olhando, ali o vírus. Olha o vírus passando por aí. Não, você não consegue enxergá-lo assim. Geralmente, menores ainda que as bactérias, viu? E para se multiplicar, o vírus precisa se hospedar no corpo de um ser vivo. São capazes de infectar bactérias, fungos, plantas, incluindo os animais e também seres humanos, nós. Pois é, vírus é terrível. E nós temos os protozoários. E o que seriam os protozoários? São micro-organismos formados por apenas uma célula.
Então, ele é considerado unicelular, porque ele possui apenas uma célula e eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Alguns protozoários, eles podem causar doenças, como as amebas e os tripanossomos, viu? Então, esses aí, eles podem, alguns podem causar, sim, doenças. Então, qual é a classificação? Quando eu perguntar assim, ó, qual é a classificação dos seres vivos? Qual é a classificação dos seres vivos? Plantas, animais, fungos, bactérias, algas, vírus e protozoários, tá? Então, prestar atenção aqui nessa classificação. Essas são a explicação que está na página 103, na página 104 e na página 105. Tia, acabou? É simples, né? Só que aí vem as atividades, viu? Se incomode, não, tem atividade, ó. Vamos colocar lá na página... Opa. Vocês vão responder a página 102, que não tem nada a ver aqui com os seres vivos, né? Mas vocês vão respondê-las, que é um pouco para... Espera aí que eu vou já explicar. Mas nós temos atividades nas páginas 106, 107 e 108. A maioria são de respostas pessoais, viu, gente? Então, quando vocês receberem aí o gabarito, eu acredito que só tem uma página de gabarito, porque o resto são de respostas pessoais. Então, vocês vão respondendo e de acordo com a sua vivência. Lá na página 102, ela é uma página à parte da biosfera, que a gente não está falando da biosfera. E sim, como é começo de capítulo, né? A gente vai falar sobre gentileza, certo? A gente, para iniciar o capítulo, tem essa página, para a gente estar falando sobre gentileza. E você sabe o que é gentileza? Hein? Você já parou para pensar sobre o que é gentileza? O que é gentileza? É um sorriso, um abraço, é um favor que se faz a alguém. Vocês sabiam que até o jeito que está o rosto da gente é uma gentileza? Já pararam para pensar isso? Gentileza? Quando você chega para fazer uma pergunta, você está perdido, você está no shopping, você quer encontrar uma lanchonete e você não sabe para que lado você vai. Você vai fazer uma pergunta a uma pessoa. Você já percebeu que você procura as pessoas com o rosto, um semblante, um rosto? Quando eu falo de semblante, é o rosto. Um rosto mais feliz, um rosto mais propício. Você vê aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa vai te dar uma boa resposta. Pelo jeito dela, o rosto dela. Você passa, vai pedir informação. Aí você passa por uma mulher que está assim, ó. Você fica até com medo de perguntar. Você fica com medo. Quando você passa por uma pessoa que ela tá, ó o semblante, ó, não tá um semblante carregado, ó. Você já vai ter mais coragem de perguntar onde que é a lanchonete, não é? Até isso é gentileza. Imagina se você encontrar uma pessoa sorrindo, né? Fica muito melhor de perguntar, acaba a vergonha, né? É igual quando a gente recebe a resposta. Você vai perguntar para aquela mulher que tá assim, ó. Onde é a lanchonete? Sei não. Que falta de gentileza, hein? De educação, né? Talvez ela não saiba mesmo.
ela poderia, né, ser simpática, né? Gentileza. A pessoa que está com o rosto tranquilo, ó, você vai perguntar, às vezes ela nem sabe. Aí ela te diz assim, ó, ô, meu amor, não sei onde que fica. Não moro aqui, eu não sei onde é essa lanchonete. Olha aí como é diferente de sei não, né? Diferente. Então, gentileza. Então, aqui na página 102, tem algumas perguntas sobre gentileza. E também são de respostas pessoais, tá? Você vai responder aí, né? E o tema é gentileza. Claro que depois você vai passar para as outras páginas falando sobre a biosfera, tá? Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.